Olá, então, hoje dia 11, oficialmente é o primeiros 10 dias aí de leitura do ano. E como eu imaginava, só tivemos um total de um livro. Mas aí eu trouxe outra coisinha também para complementar, de qualquer forma. Então, já começando, né, já engatando aí que eu queria trazer. O livro que eu li nesses 10 primeiros dias foi O Nome da Rosa, do autor italiano Umberto Eco, nessa edição aqui da Record. E eu conheci esse livro principalmente por conta da adaptação para filme, que era muito comum antigamente. Eles, eu não sei como tá agora, mas eles indicavam pra gente assistir na época da escola. E eu não me lembro de nada, porque também faz muito tempo. A única coisa que eu lembrava mesmo é a ferramenta principal do filme, do que acontece, mas o roteiro e o desfecho eu não lembrava muito bem. Então foi uma leitura bem interessante nesse sentido, porque não tinha tantos spoilers, assim, apesar de ser um livro bastante famoso. A gente tem o Atsu, que é o personagem narrador, relembrando da época que ele chegou nessa abadia, que é o plano de fundo principal aqui da história, junto com o Guilherme. E nessa abadia estão ocorrendo várias mortes, e Guilherme, que é um monge muito astuto e é muito inteligente, é convocado então para verificar e investigar o que pode estar acontecendo, se é de fato um assassinato, se é morte, o que está acontecendo ali, né? E você vai acompanhando então pela visão do Adson. Isso é legal porque o Adson ele cumpre a função de te explicar todo o andamento dessa abadia e como funciona vários outros pontos de dentro da igreja. Porque ele é um noviço muito jovem, então ele ainda tem pouca experiência e tudo o que poderia causar dúvida para o leitor, ele questiona Guilherme, que é um padre mais antigo, e nesses diálogos você vai entendendo melhor a ambientação e o universo ali que o Humberto Eco montou. É um livro que tem várias camadas. Você pode ver ele principalmente pelo esse plano, esse esqueleto, né, investigativo. Ele tem até homenagens aqui, os nomes são muito parecidos com os nomes do Sherlock Holmes. Tem outras referências também, mas também é possível ler esse livro pensando em outras visões. Por exemplo, o Umberto Eco era um medievalista. Então, esse ambiente que ele criou aqui é muito bem embasado. Até nas falas também, é uma coisa levemente mais rebuscada, que na tradução não tem tanto, mas tem muito a utilização de frases em latim, às vezes parágrafos inteiros. E eu já vi por aí que algumas pessoas têm dificuldade com essa parte do livro. Nessa edição em específico, ela traz a tradução de várias frases dessas aqui no final. E aí tem o índice com a página certinho, e nessa edição também o índice se perdeu em algum ponto. Mas como é sequencial, não teve tanto problema. Mas o índice, em algum momento aqui, ele ficou atrasado. De qualquer forma, eu já vi que isso é uma dificuldade para algumas pessoas de ter que ficar olhando. Às vezes pega uma edição que nem tem isso. E um argumento que logo nos textos iniciais do livro ele traz pra gente é que na Itália é mais comum você estar com contato com a língua em latim. Na tradução em inglês, por exemplo, eles optaram por colocar porque não tem essa familiaridade, principalmente, por exemplo, a gente que fala português, tem algumas palavras que a gente consegue mandar um Harry Potter ali e entender um pouco, né? Mas em línguas anglo-saxônicas isso traria uma dificuldade maior. Mas a questão da escrita em si, ela é fluida, assim, e apesar de ser um livro mais denso, ele não é de uma linguagem, tirando essa parte, lógico, da parte em latim, não é uma linguagem complicada. O que eu senti é que é um texto mais lento, para você conseguir absorver ele de modo mais inteiro. Assim, não é uma leitura que você vai conseguir fazer, sei lá, com leitura dinâmica, igual uns malucos faz. Mas como é um livro que traz várias reflexões em diversos pontos da história, principalmente durante os diálogos entre os padres, os moradores da abadia, uma leitura mais superficial assim acaba perdendo essa camada, que é o ponto mais diferencial desse livro. Tem uma reflexão que eu gosto bastante, que é
uma discussão que eles têm em cima do riso, que pra mim é um negócio que pega bastante, porque eu lembro quando eu era criança, eu sempre fui uma pessoa muito risonha, assim, e eu li em algum lugar que Deus não ri, e deu um exemplo de passagem na Bíblia e tal. Isso me pegou de um jeito, e aqui, né, nesse livro tem essa discussão de novo entre os padres, porque outra coisa que acontece aqui que a gente vê é que existem padres de diversos grupos diferentes. Tem beneditinos, franciscanos, tem outros lá, mas é que eu não vou lembrar agora. Então tem algumas discussões que cada parte da igreja, cada grupo entende de uma maneira e eles ficam argumentando ali. É interessante que tudo que acontece nesse livro tem sempre permeando a ideia do conhecimento e do valor das informações e tal. Essa abadia é reconhecida por ter uma biblioteca com vários exemplares raros, uma coleção muito, muito boa de livros ali. Então, vários monges vão ali em busca dos livros em si, ou eles trazem alguma coisa que tem certo valor da terra deles, e ali eles têm a permissão para pegar um livro dessa biblioteca e fazer a sua própria cópia e levar o que for. Então ali tem vários copistas também. Tudo que acontece ali você percebe que são pessoas que veem no conhecimento e nos livros um valor muito alto. Nos diálogos que a gente tem entre os padres, ali a gente tem sempre reflexões e discussões sobre vários temas e sempre trazendo essas informações. Enfim, uma coisa que eu acho interessante também desse livro é que em todo lugar você vai ver várias teorias sobre o nome da rosa. E no final tem uma frase em latim que ajuda a criar algumas ideias, eu não vou falar aqui, mas o que sempre me lembra isso aqui é de um diálogo do livro do Romeu e Julieta. Tem um... na minha cabeça sempre se vincula o diálogo da Julieta explicando... Agora eu não sei se é o Romeu. Bem, na minha cabeça sempre, quando eu vejo o nome da Rosa, me vem esse diálogo. Então a teoria que eu criei tem mais a ver com esse diálogo de Shakespeare do que tudo quanto é coisa que eu li. Inclusive o texto de apoio que o próprio Humberto Eco coloca aqui, escreveu aí pra gente. Tem um pouco a ver até. Mas enfim, é um livro muito bom, eu gostei bastante. Eu já comecei dando 5 estrelas lá no Goodreads e é isso. Aí... Pra trazer mais alguma coisinha, eu trouxe uma série que eu maratonei nesse domingo. São 12 episódios, eu assisti assim de uma vez, que é Fleabag. Fleabag é a história de uma mulher de 30 e poucos anos e ela tá com a vida meio bagunçada ali e você vai acompanhando a visão, você vai acompanhando com ela, né? É uma série que eu já tinha ouvido falar muito bem. O pessoal gosta bastante, os críticos, o jeito que é escrito. O roteiro usa bastante o recurso de quebra da quarta parede. Então é uma personagem que tá ali, do nada ela vira pra você e às vezes só com o olhar você já vê uma pitada de comédia ali. E muitas vezes essa comédia é utilizada como mecanismo de defesa mesmo. Porque é uma personagem que ela tá ali lidando com vários relacionamentos complicados e com o luto que ela tá sentindo pela melhor amiga dela que faleceu antes mesmo da história começar ali. Você vai vendo isso com flashbacks. E assim como no livro do Nome da Rosa, além do esqueleto da trama que a gente tem ali para seguir na narração, é interessante prestar atenção nos diálogos, porque sempre trazem algumas reflexões fora desse lugar. Então, ela fala sobre o feminismo, fala sobre a relação dela com o corpo, relacionamento, os tipos de relacionamento que ela tem, o que ela espera que a outra pessoa reaja. Às vezes você se identifica, às vezes você te traz algumas coisas que você não tinha pensado antes. É bem mais denso do que só a trama, o plano de fundo que te trazem, assim. Então, durante os diálogos, você vai vendo alguns assuntos sendo abordados que se você não estiver prestando atenção, assim, você pode acabar perdendo e é um roteiro muito bem feitinho, que não merecia ser ignorado, não. Além do que, as coisas que você presta atenção, às vezes serão mencionadas de novo em alguns episódios lá pra frente. Então é legal ter esse reward. Outra coisa também bacana desse seriado são os personagens.
Tem vários que eu podia citar aqui, mas eu queria trazer principalmente a irmã dela, que ela tem uma relação muito interessante com a irmã dela, uma relação assim muito forte, muito profunda, e vão acontecendo coisas que, apesar desse relacionamento ser bastante complicado, é um relacionamento muito sincero e muito amoroso também. Tem uma outra personagem também que é a madrasta delas, que essa atriz, coitada, toda vez que eu vejo ela, eu já associo com pessoas mais ou menos, assim, porque eu assisti um filme dela, A Filha Perdida, que eu também fiquei meio assim, e agora toda vez que eu vejo a cara dela, eu fico meio, pessoinha. E nessa série ela também faz uma personagem, assim, que é aquela personagem que não gosta de você, mas te trata bem, fazendo coisas ruins, mas com uma voz de veludo. Outro personagem que eu gosto também é um personagem que aparece no primeiro episódio, quando a Fleabag, eu vou chamar ela assim porque ela não tem nome na série, ela, quando você assiste no Prime Video, embaixo aparece a legenda como Fleabag mesmo, mas é a personagem principal. Ela vai pedir um dinheiro emprestado no banco e o funcionário que atende ela, acontece umas coisas lá e acaba negando esse primeiro empréstimo. E ele volta mais pra frente, e o relacionamento dos dois também é bem interessante como desenvolve. É um dos relacionamentos que me faz pensar muito que é uma série sobre segundas chances, de pessoas que que tem uma evolução, assim, durante a vida com algumas situações. Eu assisti, na verdade, porque eu fui totalmente influenciada pelos vídeos do Instagram, que sempre apareciam pra mim cenas da Fleabag com o padre, que é o Moriarty do Sherlock Holmes lá. E imagine a minha surpresa quando eu descobri que ele só aparece na segunda temporada. Mas, de qualquer forma, também é uma temporada muito interessante, que vai para um outro lado. Nessa temporada, 1 ano depois da primeira temporada. Tem um efeito, sim, de reação e cadeia do que acontece na primeira temporada até a segunda. Mas o relacionamento deles é tão legal de assistir. Valeu a pena. Primeiro porque a primeira temporada é muito boa por si só. Mas também essa segunda não deixa nada a desejar. E essa temporada finaliza a série. E pelo menos pra mim ela finalizou de uma forma bem redondinha. Que eu realmente prefiro assim do que ela se estender e se perder em algum momento. Então eu acho que ali ela já contou a história que ela me propôs e finalizou bem. E tá tudo ótimo. E do jeito que finalizou também, eu gostei. É um pouco diferente do que costuma acontecer por aí. E, e é isso. Assistam Fleabag, super recomendo também. Então, nessa primeira dezena, a gente teve 2 indicações que eu realmente recomendo. Que foram 2 obras muito boas. Espero que o ano continue assim. Então é isso, pessoal. Dia 21 eu volto com outro vídeo para a próxima dezena. Até mais. Obrigadão.